A graça e a paz, meus queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um programa para a glória do nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura do livro de Salmos 51, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Nós vamos louvar a Deus com o hino do Projeto Sola, Redenção. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. A redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar.
posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Por isso, nós vamos continuar a leitura no livro de Salmos 51, agora do versículo 10 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Nós vamos ouvir mais um cântico. Agora, o cântico firmado com a banda Purples. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Olha só. Tentei ainda só por minhas forças cair, ferido e fraco, achei descanso em ti. Cante isso. Pois quando fraco, forte sou, és minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Nossa fortaleza, és fortaleza sobre os problemas, a paz. Deus soberano, tu és presença que satisfaz, poder que se aperfeiçoará na fraqueza de quem sou, um ser humano tão pecador. Pois quando fraco, forte sou, hey! És minha força, meu pastor.
grande amor. Oh, já presta atenção. Agora posso entender que tudo vem de ti, tudo. Só resta me confiar e seguir. Teu reino buscarei com fé, justiça e teu querer, e me sustentarás com poder. Pois quando fraco, somos fortes nele. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou. Firmado em teu grande. Mais uma vez, vai! Pois quando fraco, forte sou. Hey! És meu pastor. E se comigo estás, seguro vou. Firmado em teu grande amor. Firmado em teu grande amor. Firmado em teu grande amor. Nós vamos orar, nos colocar diante do nosso Deus, pedindo para que o Senhor possa falar conosco através da exposição da sua palavra. Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos pelo privilégio, mesmo de forma virtual, de poder ouvir a tua palavra. Nós que temos vivido tempos complicados, tempos em que nós não imaginávamos passar, mas nós louvamos ao Senhor, porque somos ovelhas do teu pasto, do teu rebanho, e tudo o que acontece está de acordo com a tua vontade. A nossa oração, ó Pai, nesse momento, é para que o Senhor possa falar conosco, através da tua palavra. Nós não temos capacidade alguma por nós mesmos, mas através do teu Espírito Santo, o Senhor nos capacita para transmitir e também praticar a tua palavra. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. O homem, depois de ter melhorado de vida, ele tomou uma decisão de todos os dias ir para um bairro pobre de sua cidade, levar comida para aquelas pessoas. E todos os dias ele ia, formava uma fila e ali distribuía comida para aquelas pessoas. Uma noite em que ele tinha ido para aquele bairro, ele percebeu que na praça tinha uma criança sentada e chorando de forma compulsiva. E ele, sem saber, sem entender o que é que estava acontecendo, ele foi na direção daquela criança e perguntou: por que você está chorando? E aí a criança respondeu: é porque minha mãe morreu. E algumas pessoas afirmam que ela morreu de fome. Aquele homem, indignado, fez a seguinte pergunta: mas todos os dias eu estou aqui distribuindo comida para as pessoas desse bairro, por que sua mãe não veio? E aí aquela criança, triste, respondeu: minha mãe era aleijada, ela não conseguia andar, e por conta disso, ela não tinha condições de vir à fila pegar comida. Muitas vezes, nós nos encontramos nessa situação. Nós temos a graça
temos o conhecimento de Deus, entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, mas há determinados momentos em nossa vida que nós não conseguimos andar, não conseguimos ter uma reação, uma ação diante do nosso Deus. Há momentos em que o pecado toma conta do nosso coração de tal forma que provoca uma cegueira, uma dureza e uma incapacidade de reagirmos diante da palavra, diante do conhecimento, diante do nosso Deus. Esta era a situação do rei Davi. O contexto do Salmo 51 trata justamente sobre essa questão. Se nós observarmos no título dos Salmos, nós vamos perceber o pano de fundo destes salmos. Foi quando o profeta Natã foi falar com Davi, pois ele tinha adulterado com Betseba ou Batseba, mas o pecado tinha trazido uma dureza no seu coração. Então, em 2 Samuel, capítulo 11, nós temos esse relato, e no capítulo 12, o profeta, através de uma parábola, consegue trazer luz ao coração de Davi. E aí, depois que ele cai em si, que ele vê a gravidade dos seus atos, do seu pecado, ele tem um profundo arrependimento perante o Senhor. E o Salmo 51, ele é paralelo com os Salmos 32. É um texto que fala sobre esse arrependimento, é um texto que mostra essa reação do salmista diante do pecado. E aqui no Salmos 51, ele faz uma oração de confissão, e dentro dessa oração de confissão, o tema, a mensagem principal é o perdão de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar, de ensinar aos irmãos na noite de hoje. Nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Nós vamos, através do Salmo 51, entender e compreender sobre esse tema precioso, maravilhoso da palavra de Deus. O perdão de Deus. E a primeira coisa que o texto nos ensina, o perdão de Deus, nós só buscamos ele. Nós só temos esse desejo, essa vontade de ter no momento em que nós entendemos a nossa natureza pecaminosa. É muito importante isso. Eu gostaria de voltar ao texto para que a gente possa entender esta ideia aqui da palavra do Senhor. O Salmo 51 começa: compadece-te de mim. O texto é uma oração e a todo instante o salmista, ele invoca, ele ora, ele pede ao Senhor: compadece de mim, apaga, lava-me, purifica-me, pequei. O texto mostra um desejo, uma vontade, uma busca constante do salmista para obter esse perdão de Deus. O desejo e a vontade, o que ele faz aqui, é justamente para que o Senhor possa perdoá-lo. A sua oração de confissão visa o perdão de Deus, como nós podemos observar aqui no verso 1. Apaga as minhas transgressões. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que pecou, e agora ele precisa do perdão de Deus. Só que a questão aqui não é apenas uma confissão do pecado específico que ele cometeu com Betseba. Ele tem um conhecimento mais amplo do que isso.
O texto revela um entendimento sobre a sua natureza pecaminosa. O texto mostra o quanto Davi, diante dessa crise, desse momento de arrependimento, de confissão, de contrição que ele estava enfrentando, ele volta para dentro do seu coração, dentro dele, e ele consegue compreender a importância do perdão de Deus. E isso não apenas por um pecado específico, porque ele tinha cometido naquele exato momento, mas é porque ele precisava do perdão de Deus devido à sua natureza pecaminosa. Então ele começa a usar um linguajar do Antigo Testamento que está associado aos rituais de purificação. O verso 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade. Lavar aqui é uma palavra tirada do trabalho dos sacerdotes nos rituais de purificação. E ele diz assim: olha, Senhor, purifica-me do meu pecado. Eu preciso aqui de remissão. Eu preciso aqui que o Senhor purifique, que o Senhor lave o meu pecado, lave essa situação em que eu estou vivendo, que eu estou enfrentando nesse exato momento. Lava-me, porque eu sou um pecador. E a partir do verso 3, ele vai expressar isso. Ele vai deixar bem claro esse entendimento que ele tinha da sua natureza pecaminosa. O texto diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Transgressão, iniquidade, pecado, é a ideia de errar o alvo. Literalmente, traduzindo, entendendo a palavra aqui do hebraico, é errar o alvo. É alguém que fugiu daquele padrão, daquilo que foi criado, determinado pelo Senhor. Então ele diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões. Não só essa de Betseba, mas eu entendo que eu tenho uma inclinação para o pecado. Eu entendo que sou falho, que a minha natureza me leva constantemente a pecar. E aí ele completa essa linha de raciocínio dizendo: o meu pecado está sempre diante de mim. Olha, Senhor, esta é a realidade da minha vida. Eu não consigo parar de pecar. O verso 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aqui o Senhor usa o profeta Natã para falar com ele. E ele entende que foi Deus que falou através do profeta. E ele falou o que era justo e o julgamento do Senhor. Porque o Senhor disse através do profeta que o filho de Betseba iria morrer. Então, ele entende que era puro o julgar do Senhor. E ele entende que tudo isso faz parte das consequências do seu pecado, da sua natureza pecaminosa. E ele completa: eu nasci na iniquidade. A minha mãe também, ela era pecadora. Ela errou o alvo. Ela falhava em cumprir com os mandamentos do Senhor. Isso não é algo específico de um momento, do agora, mas isso está presente nos descendentes de Adão e de Eva. Aqui não é um pecado relacionado ao sexo, como alguns interpretam, mas sim da natureza pecaminosa. As pessoas nascem em pecado. A depravação faz parte do coração do homem, porque todos nós somos descendentes
de pecadores. E de um pecador não pode nascer um santo. De um pecador gera pecador. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Novamente, ele traz essa expressão do profeta Natã. E ele diz assim: olha, Senhor, o que importa para o Senhor, o que o Senhor quer, é de um verdadeiro arrependimento. O perdão de Deus, ele está associado a verdade no íntimo, a um coração contrito, a um coração verdadeiro perante o Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor sabe do meu coração. Então, no oculto, o Senhor me fez conhecer a sabedoria, porque Natã foi lá e conversou particularmente com Davi. E ele entende tudo isso como um propósito de Deus, como a ação de Deus sobre a sua vida. É muito importante nós compreendermos essa mensagem aqui do Salmo 51. O perdão de Deus, ele é buscado por aqueles que entendem a natureza pecaminosa. Quando as pessoas não têm noção, quando as pessoas não têm ideia de que são pecadoras e de que cometem pecados, elas jamais vão compreender a importância do perdão do Senhor. Eu vi uma história de uma irmã de quase 80 anos. E essa irmã, ela estava muito receosa, preocupada em procurar o seu pastor. O pastor era muito jovem, ainda não tinha 30 anos. E aquela senhora, já dos seus 80 anos, tinha algo dentro dela que estava incomodando muito. E aí um dia ela teve a coragem, se aproximou do pastor e disse o seguinte: olha, pastor, eu estou muito preocupada com a atitude de um velhinho que mora ao lado de minha casa e vive me fazendo propostas amorosas. E concluiu: o meu maior medo é o de cair na lábia dele. Talvez alguém possa pensar, mas assim, uma senhora de 80 anos, preocupada com isso, preocupada com uma situação dessa, mas ela diz o seguinte: o meu medo maior é o de cair. Porque a palavra do Senhor é muito clara com relação a isso. Se nós formos em 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. O que significa isso? Paulo, argumentando com a igreja em Corinto, ele diz o seguinte: olha, não pense que as pessoas que pecaram, que acabaram sendo rejeitadas pelo Senhor no Antigo Testamento eram qualquer pessoas. Ele faz um relato sobre a igreja do Antigo Testamento associada a Cristo, a nuvem, a comunhão e a todos os elementos do Antigo Testamento que produzia fé, que fortalecia e que trazia essa ideia de igreja. E ele diz o seguinte: olha, isso não fez com que eles
fossem protegidos e que eles tivessem a capacidade de vencerem o pecado. O capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo, ele traz a figura, ele traz uma mensagem da importância que nós precisamos ter diante do pecado, do cuidado que nós precisamos ter diante do pecado. Porque o pecado é terrível e perigoso. Ele diz o seguinte: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. E aí ele vai fazer uma lista. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Agora, olha o versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Por que Paulo está trazendo essa mensagem dura, forte, pesada para a igreja de Corinto? Porque Paulo está mostrando a nossa natureza pecaminosa. Não é o fato de nós estarmos na igreja, não é o fato de nós sermos filhos de crente, não é o fato de nós termos anos e anos servindo a Deus. Isso não anula a nossa natureza pecaminosa. Não é pelo fato de nós estarmos na presença de Deus, de nós termos o conhecimento de Deus, é que nós vamos ficar livres de cair, livres do pecado. E é justamente essa a ideia de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido para ser rei de Israel, ele tinha unção, ele foi capacitado, foi um grande rei. De Davi foi feita a promessa do descendente sentar eternamente no trono. Só que o Salmo 51, Davi revela que ele era pecador. O fato dele ter caído com Betseba foi consequência dessa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa trouxe um endurecimento, uma cegueira, uma frieza, em que ele busca encobertar, ele busca esconder esse pecado. Ele queria ter uma relação com Betseba e que ninguém descobrisse. Foi por isso que ele matou o marido de Betseba, Urias, colocando na frente de batalha, porque soube que a mulher estava grávida. Então ele tentou fazer um arranjo, ele tentou criar uma situação para que ninguém descobrisse. No momento em que o profeta Natan traz a mensagem para Davi, ele cai em si. E ele compreende que o problema dele não era apenas o adultério com Betseba ou Batseba, mas o pecado dele está atrelado, associado a uma natureza que faz com que ele seja assim, faz com que ele haja dessa forma. O homem carnal, o homem mundano está dentro de nós. Então Davi agora começa a buscar de forma insistente o perdão de Deus. Ele precisa que Deus o perdoe, porque se Deus não o perdoasse, não haveria esperança, ele não poderia estar na presença de Deus, ele não poderia servir a Deus. Aquilo estava destruindo a sua vida, aquilo estava destruindo, estava tirando a sua paz.
Por conta disso, do entendimento que nós temos da nossa natureza humana, nós buscamos nos humilhar. Nós entendemos de que nós estamos sujeitos à queda, a cair. Por isso que eu contei a história da irmã de 80 anos. Tem gente que pensa assim, mas aí não tem essa tentação. 80 anos, tem mais vontade, tem mais desejo. Mas o conhecimento que a irmã tinha da palavra de Deus, devido à sua carência, devido às armadilhas que o seu coração produz, ela procurou o pastor para dizer do seu medo de cair. E é esse o sentimento que Davi criou e desejou. E ele buscou diante do Senhor para que o Senhor pudesse perdoá-lo. Porque ele era homem e ele está sujeito ao pecado. Isso nos fez com que ele se esvaziasse, se humilhasse, para que Deus pudesse perdoar o seu pecado que tinha cometido não só contra Deus, mas diante de todo o Israel. O perdão de Deus nós buscamos quando entendemos a nossa natureza humana. A segunda coisa que o texto nos ensina: o perdão de Deus implica em pagamento de nossa dívida. O perdão de Deus implica em pagamento de nossa dívida. Nós vamos voltar novamente para o texto do Salmo 51. O que o texto aqui tem para nos ensinar com relação a isso? Quando nós falamos sobre perdão, nós precisamos lembrar que a palavra perdão, ela exige o pagamento de uma dívida. Perdão está associado à dívida. Então, quando o salmista ele pede para que o Senhor possa perdoá-lo, no fundo, o que ele está querendo é que o Senhor perdoe a dívida que ele tem com o Senhor. O fato dele errar o alvo, dele transgredir, da sua iniquidade, do seu pecado, ele tem uma dívida com o Senhor. Só que como é que nós iremos pagar uma dívida, sendo que não há preço, não há dinheiro, não há nada que a gente venha a fazer nesse mundo que consiga quitar essa dívida? Então, com isso em mente, o salmista, ele apela para o próprio Deus. Então ele diz o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Compadece de mim, me perdoe. Olhe para mim, Senhor, e não venha a me cobrar essa dívida. E eu estou pedindo não porque eu tenho condições de pagar, não porque eu vou fazer algo, ou porque eu vou deixar de fazer algo, que eu vou conseguir pagar essa dívida. Mas o pedido dele é baseado na benignidade do Senhor. É um termo usado para compaixão, para o amor pactual que o Senhor tem com o seu povo. Então, baseado na relação que o Senhor tem comigo, que sou seu filho, eu peço que o Senhor possa não cobrar essa dívida, que essa dívida seja paga, segundo a multidão das tuas misericórdias. É bem interessante isso. Ele diz assim: Senhor, apaga as minhas transgressões. Desconsidera essa minha dívida que eu tenho com o Senhor, baseado na tua benignidade e na tua misericórdia. E aí, ao usar o termo do Antigo Testamento relacionado a sacerdote, a partir do versículo 7, o salmista diz assim: purifica-me com isopo. Isopo é uma árvore. E nesse caso aqui, é um galho dessa árvore
que era mergulhada no sangue ou na água e era usada para aspergir nos rituais de purificação dos sacerdotes. Então, Davi, ele pede para que o Senhor faça o que o sacerdote fazia com eles. O que a lei determinava que os sacerdotes deveriam fazer nesse momento de pecado, de transgressão, para que o perdão acontecesse. E ele clama ao próprio Deus, dizendo assim: purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O próprio Deus é quem vai me purificar. O próprio Deus é quem vai me dar a condição para que a minha dívida seja paga. O perdão só acontece dessa forma. No momento em que a gente pensa, através de uma mentalidade que a Igreja Católica criou, de que para obter o perdão é preciso fazer penitência, é preciso sofrer, fazer algo que eu venha a ser punido para que o Senhor possa me perdoar, essa mentalidade vai contra a palavra do Senhor. Davi tinha conhecimento da sua natureza pecaminosa, então ele diz: Senhor, a única forma é que o próprio Deus, através da sua benignidade, através da sua misericórdia, possa fazer o ritual de purificação, possa me purificar, possa me limpar dessa minha dívida que eu tenho com o Senhor. E aí o verso 8 diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, porque o pecado nos tira a alegria. É isso o que ele fala aqui, ó, no verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Porque no momento em que nós pecamos, no momento em que nós transgredimos a lei do Senhor, nós perdemos a alegria, nós perdemos a esperança, nós perdemos o prazer. Então, Davi, ele entende o seguinte: no momento em que essa dívida for paga, no momento em que o Senhor perdoar, o Senhor assumiu o prejuízo diante dessa situação, ele pede ao Senhor: Senhor, eu quero que a alegria volte, eu quero que eu possa ouvir júbilos, para que eu possa ter alegria. Exulte os meus ossos esmagados, está relacionado ao Salmos 32, que o fato dele não confessar o pecado fez com que ele sofresse uma depressão. Isso trouxe uma tristeza tal, profunda dentro do seu coração, que ele diz assim: os meus ossos envelheceram. Eu estou em uma situação deplorável por causa do pecado. Então, Davi, ele chama a atenção para que, ao restaurar essa comunhão com Deus, o recebimento do perdão, a alegria voltaria. E ele continua nesse desejo, nessa vontade de que a sua dívida seja paga diante do Senhor. Senhor, esconde o teu rosto dos meus pecados. Não considera, não leva, não fica olhando muito. Porque se o Senhor ficar olhando muito, o Senhor vai ver coisas terríveis dentro do meu coração, através das minhas atitudes. Apaga todas as minhas iniquidades. Senhor, releva. Eu apelo ao Senhor. Eu preciso, Senhor, que o Senhor não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Por que isso? Porque Davi, ele tinha conhecimento do que aconteceu com Saul. Ele viu que Saul tinha recebido a unção e tinha escolhido para ser rei. E o fato de ter pecado contra o Senhor, de ter desobedecido ao Senhor, o Senhor retirou o Espírito, essa unção que foi dada para que ele pudesse reinar. E Davi foi aquele escolhido para tocar harpa, porque um espírito maligno o atormentava. Então, com isso em mente, ele clama: Senhor, não se afaste de mim. Se o Senhor não me perdoar, eu não vou poder estar na tua presença, o Senhor vai estar longe de mim.
E o Senhor vai retirar o teu espírito e eu serei atormentado pelas trevas, eu serei atormentado pelo meu pecado, pelo espírito imundo que o próprio Saul acabou experimentando. Então, com isso em mente, e sabendo da sua natureza pecaminosa e da necessidade de pagar essa dívida, ele diz o seguinte: olha, Senhor, não adianta o Senhor me perdoar apenas por esse pecado ou pelos pecados que eu já cometi. Na realidade, o perdão do Senhor eu preciso de um coração puro. Eu quero que o Senhor renove dentro de mim um espírito inabalável para que eu não venha cair, para que eu não venha pecar novamente. Eu quero, Senhor, mudar, eu quero transformar, eu quero ter um novo coração, um coração que agrada ao Senhor. Porque o perdão implica em pagamento da dívida. Então, se eu continuar a pecar constantemente, nunca essa dívida vai acabar. Na realidade, ela nunca acabará, devido à nossa natureza pecaminosa. Então, o desejo aqui, o pedido dele em ter um coração novo, é para que o Senhor venha resolver o problema dessa dívida. Através da benignidade, através da misericórdia, ele pede para que o próprio Deus venha a agir e a ter misericórdia dele. Ele usa essa figura, essa linguagem presente nos rituais de purificação do Antigo Testamento. É muito interessante essa questão aqui. Eu li uma ilustração que dizia que um menino chamado Johnny, ele gostava de passar as férias na casa dos avós, na fazenda. E o seu avô lhe deu um estilingue para que ele pudesse praticar no mato, atirando em troncos, arbustos, flores, enquanto ele mirava. E aí, voltando para casa, na hora do jantar, entediado, chegando perto da casa, ele viu um pato. E era o pato de estimação da sua avó. E naquele impulso infantil, ele pega o estilingue, coloca uma pedra e atira na cabeça do pato. E para sua surpresa, ele consegue acertar e matar o pato. Foi tão grande o seu impulso e o seu sentimento quando ele viu o pato morto, que ele rapidamente ele escondeu o pato para que ninguém soubesse. Mas a sua irmã, Sally, ela viu tudo. E logo depois do almoço do outro dia, a avó chamou Sally para lavar a louça juntamente com ela. E aí Sally diz: não, vovó, Johnny disse que ele queria ajudar a senhora na cozinha. E antes que Johnny se manifestasse, protestasse contra aquela fala da sua irmã, ela sussurrou no seu ouvido: olha, eu vi que você matou o pato de vovó. Então Johnny correu e foi lavar os pratos com medo de Sally contar que ele tinha matado o pato. Naquela mesma tarde, o avô chamou para que eles pudessem pescar. Só que a avó diz: não, eu queria que Sally ficasse para me ajudar no jantar. E novamente a irmã disse: não, vovó, meu irmão disse que ele gostaria de ajudar a senhora. E Johnny, sem ter o que fazer, preso por conta do seu erro, acabou aceitando aquela circunstância. E após vários dias, Johnny não aguentava mais aquela situação de sua irmã usar aquele conhecimento que ela tinha contra ele. Ele chegou para sua avó e confessou. E disse o seguinte: olha, minha avó, eu atirei uma pedra e acabei matando o pato de estimação da senhora. A avó puxou uma cadeira, sentou perto dele, deu um abraço e disse: olha, meu querido, eu estava na janela e vi quando aconteceu. Mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava
me perguntando quanto tempo você iria deixar Sally tornar você um escravo deste erro. Eu estou contando essa ilustração para que a gente possa entender como é que funciona essa questão da dívida, essa questão do pecado que nós cometemos diante do Senhor. Diferente da ilustração, a avó perdoou o menino sem problema algum. Mas com relação a Deus, existe uma diferença. Deus é amor, Deus é benigno, é misericordioso, mas o ser de Deus é um ser completo. Ao mesmo tempo que ele é assim, bondoso, o Senhor também é justiça. O Senhor é santidade. E um atributo de Deus não anula o outro. Para que Deus possa demonstrar o seu amor, a sua benignidade, a sua misericórdia, ele não passa por cima da sua ira, ele não passa por cima da sua justiça. Uma coisa não anula a outra. Então, para que a nossa dívida seja paga, Deus precisou criar um plano, um método, para que alguém pagasse essa dívida. O perdão implica em pagamento da dívida. Quando Davi ele pede a Deus para que a sua dívida seja paga, para que ele possa perdoar, baseado na sua benignidade, baseado na sua misericórdia, e observando aqueles rituais do Antigo Testamento, ali ele traz à tona os sacrifícios do Antigo Testamento, em que o animal era morto, e esse galho de sopo era mergulhado no sangue desse animal, que levou a culpa, que morreu por causa do meu e do seu pecado, e aí era jogado sangue, aspergido sangue sobre o altar e sobre as pessoas. Mas alguém precisava pagar a dívida. E isso acontecia através da morte do sacrifício, do derramamento de sangue. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que ele pudesse pagar a dívida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor condicionou para que alguém pudesse pagar a dívida. Então não é possível o pagamento da dívida sem que alguém venha a morrer, venha a ser punido por causa das nossas transgressões. Baseado nisso, o Senhor criou o plano de salvação em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, dentro do contexto de Santa Ceia, que traz justamente como o Senhor leva a sério essa questão do perdão que está associado à dívida. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Qual é o sentido disso? Nós temos a Cristo. Cristo já morreu na cruz. Mas o texto mostra que o participar da mesa do Senhor, o comer o pão e participar do vinho, de forma indigna, nos faz réu do corpo e do sangue do Senhor.
Porque se é o Senhor que paga a nossa dívida, que pagou a nossa dívida, morrendo na cruz para nos salvar, e nós participamos da mesa do Senhor de forma indigna, nós estamos desconsiderando o sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que o salmista diz: cria em mim um coração novo. Porque o pagamento da dívida implica em transformação, em mudança. Não é porque o Senhor é benigno, não é porque o Senhor é misericordioso, não é porque o Senhor trouxe o plano da cruz, de Cristo morrer na cruz para nos salvar, é que nós vamos viver de qualquer forma, de qualquer jeito. O perdão do Senhor é o pagamento de uma dívida. E quando nós vivemos de qualquer jeito, de qualquer forma, diante do Senhor, de forma indigna perante o Senhor, nós nos tornamos réu desse corpo. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque o Senhor não aceita. O Senhor perdoa. O perdão do Senhor está presente em Cristo Jesus, mas nós precisamos ter um coração novo. Nós precisamos ter uma vida que agrade ao Senhor. Porque o pagamento dessa dívida não é um cartão de crédito sem limite, que a gente pode usar, gastar e jamais terá fim. O pagamento dessa dívida implica em que alguém pagou, derramou sangue. A nossa dívida foi paga na cruz por Cristo. E quando nós recebemos o perdão de Deus, nós precisamos ser constrangidos a ter uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. E terceira e última coisa que o texto nos ensina sobre o perdão de Deus. Primeiro, buscamos quando entendemos a nossa natureza humana. Segundo, o perdão de Deus implica em pagamento da nossa dívida. E terceira e última coisa que o texto nos ensina: o perdão de Deus afeta nossa atitude com o próximo. Nós vamos voltar ao texto do Salmo 51 para que possamos entender essa questão. O perdão de Deus afeta nossa atitude com o próximo. Olha o que é que diz o versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. O salmista aborda a sua natureza pecaminosa. O salmista entende que ele tem uma dívida que precisa ser paga diante do Senhor. E agora ele tem uma reação, no finalzinho do texto, do versículo 13 ao 19, relacionada ao próximo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ele pecou. Ele é que tinha dívida. Mas o perdão de Deus faz com que, diante do próximo, a gente tenha uma reação diferente. Então ele diz: olha, agora eu tenho essa responsabilidade. Eu vou buscar também ajudar as pessoas que pecam contra o Senhor. E os pecadores se converterão a ti. Eu vou ser um instrumento do Senhor. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Quando ele fala sobre crimes de sangue, os crimes de sangue são relacionados ao próximo. Então, agora ele está preocupado com o seu próximo. O perdão do Senhor curou o seu coração, essas reações, essa tristeza, e agora a sua preocupação é para não defraudar, não pecar, não trazer dano para o próximo. Então, o perdão de Deus afeta a nossa atitude para com o próximo. Porque foi isso que ele fez com Urias, colocando na frente de batalha e ele sendo morto. Porque era o marido de Betseba. O versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios,
e a minha boca manifestará o teu louvor. E alguém fala assim, mas pastor, não tem nada a ver com o coletivo, não tem nada a ver com o próximo. Esse verso 15, ele está associado ao 16. Quando ele pede para que o Senhor possa abrir os seus lábios, a sua boca, para manifestar o louvor, quando nós entendemos a luz associado ao verso 16, diz assim, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. O sacrifício e os holocaustos eram realizados pelo sacerdote. E isso era um culto público. Era uma cerimônia que não era feita individualmente para um indivíduo. Mas o sacerdote, quando realizava esses sacrifícios e esses holocaustos, implicava em comunidade, em igreja, em grupo. Então ele diz assim, abre, Senhor, os meus lábios e minha boca manifestará o teu louvor. Aqui sugere e traz a ideia de um culto público. A adoração que ele está querendo oferecer ao Senhor está associada ao culto solene. Ele diz assim, olha, Senhor, o Senhor não vai se agradar em ficar te oferecendo sacrifício, holocaustos, porque isso não agrada ao Senhor, somente isso. O salmista Davi compreendia a questão do coração, da intenção, do verdadeiro arrependimento que há dentro do ser. Porque só o sacrifício em si, só a religião, o ritual em si, não resolvia o problema. Então ele diz assim, olha, Senhor, eu quero manifestar esse meu louvor diante dos meus irmãos, não só oferecendo sacrifícios e holocaustos. Eu sei que o sacrifício agradável ao Senhor é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza isso, o Senhor não abandona isso. E eu quero fazer isso diante dos meus irmãos, em um culto solene público. Isso é tão verdade, meus irmãos, que olha a preocupação dele com o coletivo, com a comunidade. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Porque ele entendia que, como rei, o seu pecado traria consequências não só para ele, não só para sua família, mas para toda a nação. Então, o perdão do Senhor afeta a nossa atitude para com o próximo. Porque quando nós pecamos, esse pecado traz consequências não só para o indivíduo, mas para toda a comunidade. Foi assim que aconteceu lá em Josué. Quando eles foram para a guerra, e Acã tinha escondido debaixo da sua tenda coisas que o Senhor tinha proibido. O Senhor não puniu apenas o idólatra, o infrator, o desobediente, mas toda a nação acabou sofrendo pela desobediência. É isso que Davi tem aqui em mente. Ele diz assim, olha só, eu vou cuidar do meu próximo, eu vou cuidar dos transgressores, eu vou buscar que eles venham a conseguir esse perdão do Senhor. Eu quero, em culto público, louvar o Senhor. Eu quero oferecer sacrifícios. Eu quero oferecer holocausto, mas o mais importante é o coração. É um coração quebrantado, contrito, um espírito quebrantado, para que o Senhor possa abençoar a nação. E aí o verso 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Todo o povo será beneficiado. Essa é a ideia do texto. Todo o povo. O objetivo do Senhor é que o perdão não venha beneficiar apenas o indivíduo, mas o coletivo. É muito forte essa figura de culto público, de estarmos juntos. Salomão, que era filho de Davi, entendia bem isso. Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Olha a importância da comunidade, olha a importância da igreja. A força. Uma coisa é um só orar, outra coisa é o povo se humilhar, é o povo orar, é o povo buscar, é o povo se converter. Eu ouvirei dos céus, eu vou abençoar a igreja, eu vou abençoar essa terra. Essa é a ideia do texto. Davi compreendia isso. O perdão de Deus, ele traz essa relação com o próximo, ele traz essa relação com as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito claro no texto bíblico. Se nós lermos o texto de Lucas, capítulo 11, isso vai ficar bem claro. Porque o texto diz assim, na oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Perdoa-nos, porque nós perdoamos a todos que nos devem. As pessoas têm dívidas com o Senhor e uns para com os outros. O perdão de Deus afeta a nossa atitude para com o próximo. O Senhor, Ele quer que nós possamos olhar para o próximo, porque essa mesma dívida que nós temos com o nosso Deus, nós também temos com o nosso próximo. As pessoas erram conosco a todo instante. Davi tinha esse entendimento, Davi tinha esse conhecimento. Nós temos o relato também de Pedro, que pecou contra o Senhor. E ele se arrependeu. E para que ele pudesse receber esse perdão do Senhor, para que ele se sentisse perdoado, o Senhor, diante da fogueira, pede para que ele fale por 3 vezes. O Senhor pergunta: Simão, filho de João, você me ama? O Senhor sabe que eu amo. Olha a atitude com relação ao próximo. Apacenta os meus cordeiros. Eu te perdoo, Pedro. Mas o perdão de Deus afeta a nossa atitude para com o próximo. Deus não quer que a gente venha a ser perdoado para ficar só uma relação entre nós e Deus. O perdão de Deus afeta por 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Ele afirma isso, deixa isso claro. Deus nos perdoa para que possamos cuidar do próximo. Esse foi o desejo, essa foi a vontade do rei Davi no Salmo 51. Eu gostaria de concluir aplicando o conhecimento desse texto na história do ladrão na cruz. Nós estamos falando sobre o perdão de Deus. E aí nós temos uma história em que alguém recebeu o perdão de Deus e recebeu a garantia de que estaria no paraíso com Cristo. Eu gostaria de avaliar essa história à luz do que nós aprendemos nessa noite. Porque o texto de Lucas, capítulo 23, do ladrão, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, versículo 41. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. O versículo 41, o ladrão reconhece a sua dívida e entende que Cristo é diferente e que não tem dívida nenhuma.
O perdão de Deus nos faz buscar. Nós buscamos o perdão de Deus quando nós entendemos a nossa natureza pecaminosa. É a primeira coisa aqui. O ladrão, na cruz, ele tem consciência disso. Nós merecemos. Nós pecamos. Nós fomos falhos. Agora, Cristo não. Cristo não fez nada para merecer isso. Buscamos o perdão de Deus quando reconhecemos a nossa natureza pecaminosa. A segunda coisa que o texto nos ensina, versículo 42 e 43. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim, quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Nós precisamos lembrar que o perdão de Deus, ele exige o pagamento da dívida. O que o ladrão fez aqui? Lembra-se de mim? Foi a mesma coisa que Davi fez. Eu não mereço. Eu pequei. Eu transgredi. Eu sou merecedor do que está acontecendo. Agora aqui ele clama a Cristo pela misericórdia. Ele clama a Cristo para que olhe com benignidade, com misericórdia. É bem interessante esse texto. Cristo, ele responde, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque na cruz Cristo estava pagando a dívida daquele ladrão. Naquele exato momento a dívida estava sendo paga através do sacrifício de Cristo. E ao pedir a Cristo para que a sua dívida fosse paga, Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a terceira coisa que nós aprendemos na noite de hoje, perdão de Deus afeta a nossa atitude com o próximo. Olha o versículo 40. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Você não teme a Deus. O ladrão o repreendeu. O perdão de Deus tem esse efeito também. Ele muda a nossa atitude para com o próximo. Ele repreende o ladrão pela sua blasfêmia, confirmando a sua confissão e arrependimento em servir a Cristo. Diante do ladrão que estava do seu lado e de todas as pessoas que estavam ali. O perdão de Deus. Eu gostaria que você pudesse ouvir um cântico. Cântico antigo, mas é um cântico maravilhoso. Que relata justamente esse pedido de perdão. Essa confissão perante o Senhor. E essa necessidade que nós temos de receber o perdão do Senhor. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado.
Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, nós louvamos ao Senhor por Cristo Jesus. A minha dívida perante o Senhor é enorme. Todos nós que estamos diante do Senhor nesse exato momento, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Reconhecemos, ó Deus, que a nossa natureza é pecaminosa. E por conta disso, ó Deus, do dia em que nós nascemos até o dia em que nós morremos, nós temos uma dívida impagável para com o Senhor. Por isso, ó Deus, nós, da mesma forma que Davi orou, nós oramos, compadece-te de nós. Através da tua benignidade, através da tua misericórdia, através de Cristo Jesus, nós pedimos, ó Pai, que a nossa dívida, que é imensa, possa ser apresentada diante do Senhor através de Cristo Jesus. Que o Senhor não olhe para nós, que o Senhor não olhe para o nosso pecado, a nossa iniquidade, mas que o nosso pecado, ó Deus, possa ser apagado em Cristo Jesus na cruz. Nós oramos e clamamos ao Senhor pela tua misericórdia, pelo teu agir, para que o Senhor, ó Pai, através desse perdão, mude a nossa atitude para com o próximo. Que nós possamos, ó Deus, buscar, juntamente com os nossos irmãos, com as pessoas que estão ao nosso derredor, não pecar contra o Senhor. Ter uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor. Nos ensine, ó Deus, a buscar, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que o sacrifício de Cristo na cruz não seja em vão, mas que possamos, ó Deus, levar a sério esse sacrifício. Tendo uma vida digna do Evangelho. Por isso a nossa oração cria em nós um coração que agrade ao Senhor. Um espírito que possa suportar, que possa aguentar as crises, as tentações, as fraquezas que há em nós, para que possamos glorificar ao Senhor através de uma vida santa, de uma vida que louve e adore ao Senhor. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, de cada família, em nome de Jesus.